país nós estamos vivendo? Não é o fantástico mundo de Bob. É o país de um folhetim de piadas sem graça, de poesias que não têm rima, o nada com nada. É o país do perdeu o mané. É o país em que ministros viraram lobistas, vivem dentro das câmaras, a Câmara Federal, dentro do Senado, fazendo lobby contra propostas e projetos do povo, porque a Câmara é a casa do povo, em que eles não querem, eles não aceitam. Então eles não aceitam que a Câmara legisle sobre o voto impresso, auditável. Eles não querem. E aí o Barroso vai lá e, entrando na casa, diz: eleição não se ganha, se toma. Cuidado que essa frase não é sua, essa frase é de Zé Disseu, mas você falou. E depois veio a público, já como presidente do Supremo, dizer que não falou. Você sofre de amnésia? Vão para o Senado fazer lobby contra propostas e projetos. Por exemplo, a nova lei de segurança pública, num país onde se foge, ministro Lewandowski, de presídios de segurança máxima. Lá no Rio Grande do Norte, 2 matadores do PCC fugiram. Não existe crime sem a vênia da autoridade. Quem os autorizou? Alguma resposta para dar para a sociedade, ministro Lewandowski? Como aconteceu? Quem são os agentes que estavam de plantão naquele dia? A sociedade quer saber. Alguma informação sobre eles? Onde eles estão? Não. Ministros, sobre o roubo do INSS, alguma atitude, alguma ação feita pelo Supremo Tribunal Federal? Ministro PGR, o senhor Bonet, alguma ação feita pela PGR? Alguma intimação? Alguma atitude de 48 horas, 24 horas, 72 horas para explicação do LUP, do ministro atual, que lá está, que era o número 1 do LUP, que sabe de tudo, que agora é o ministro? Não. Mas tinha 24 horas para Jair Bolsonaro se explicar, 48 horas para Jair Bolsonaro se explicar sobre o passaporte vacinal, que ele nunca se vacinou. O que mudou, senhores ministros? O que mudou? O caso da CBF, do Edinaldo. Ele saiu, foi recolocado, e um juiz no Rio de Janeiro o tirou, ele não voltou mais, e aí os cursos da CBF passaram a pertencer ao Instituto do ministro Gilmar Mendes. Vocês não têm nada para explicar para a sociedade? Nós vivemos num país onde a poesia não bate, não tem rima. Eu acabei de falar, onde os escritórios a serem atendidos sem que vocês se julguem impedidos são os escritórios dos consanguíneos. Cada um dos senhores, as esposas têm escritório de advocacia e advoga para pessoas que foram condenadas em diversas instâncias, como na Lava Jato, e são perdoadas. Perdoado a delação da Odebrecht, a delação da OAS, principalmente, que fala amigo do meu pai, e o ministro Toffoli resolveu com uma canetada. Nada de estranho e nada disso. E os irmãos Batista? O Joesley e o seu irmão, que continuam operando. E o BNDES, criou-se uma lei para combater a quarentena de combate à corrupção. E quando vocês estouraram o teto de gastos, estouraram também essa lei anticorrupção para que a Luiz Mercadante fosse para o BNDES. É tanta coisa para se falar, é tanta coisa para se contar. Nós estamos vivendo um momento esdrúxulo no país, onde os presidentes das casas, do Senado, da Câmara, são coniventes com as atitudes do Supremo.
A minha pergunta é: vocês têm medo, presidente do Senado? Você tem medo do Supremo? Você tem algum compromisso? Tem alguma coisa da sua vida? Eles te ameaçam? Te ameaçam? Hugo Mota, eles ameaçam você? Você tem medo? O que acontece nessa relação? É uma relação incestuosa. É uma relação desrespeitosa. Não existe três poderes. O que existe é um que comanda dois. E esses dois fazem exatamente no desrespeito ao povo que elegeu um Senado e elegeu a Câmara. Que mundo é que nós estamos vivendo? A Débora, por escrever, perdeu o mané, dando um privilégio ao presidente do Supremo de eternizar sua frase. Pegou 14 anos com 2 crianças. Lembra da mulher de Sérgio Cabral, senhores jurídicos? A mulher de Sérgio Cabral, ela foi presa. Quando foi descoberta a corrupção de que ele confessou, pegou 400 anos. No depoimento dele no Rio de Janeiro, ele fala para o Bretas, aliás, Bretas, continência para você, meus respeitos. Não esquece a continência. Aliás, as Forças Armadas estão sofrendo, diz que está até faltando água, cortando luz, porque não tem orçamento as Forças Armadas. Eu podia dizer bem feito, não foi o que vocês escolheram? Mas Bretas, você é um juiz valente, que trabalhou valentemente e vai ser punido por ser um juiz honrado, direito, digno, por não vender sentença. Você nunca disse missão dada, missão cumprida, né? Você nunca disse isso como juiz. Você não é desses desembargadores que levantam seu próprio salário, juízes que fazem seu próprio salário, ou juízes que estão cerceando a liberdade de vereadores. Nós estamos vivendo num submundo onde o jurídico não existe. E quem menos pratica, lê, esses é que estão dando ordem. Temos 11 constituições, a Constituição verdadeira está sepultada em algum lugar que eu não sei onde é. Nós estamos vivendo num país onde a economia desapareceu, onde as Big Techs receberam 6 meses de renúncia fiscal, um dinheiro que daria para resolver todo o problema do Brasil, mas essa renúncia fiscal, esse dinheiro foi para onde? Pelo amor de Deus, entrou aonde? Vocês cortaram o BPC, que é o benefício continuado de pessoas com autismo, com síndrome de Down, pessoas com comorbidades. E essa proposta é do Capitão Cueca, sabia? Aquele do dólar na cueca. Nós estamos vivendo destruição total. Dias de bezerro não encontrar a vaca, bezerro não encontrar a sua mãe. Dias difíceis que para nós humanos parece sem solução. Mas a minha palavra é que nós devemos continuar confiando em Deus. As faculdades, as universidades estão reclamando. Cortaram o dia das faculdades, mas também manter faculdade para aluno esquerdista, para desenhar foto de Che Guevara, para botar cartazes, escrever palavrão, para fazer ataques políticos a quem pensa diferente deles, para exaltar a esquerda dentro das universidades. Viraram verdadeiros redutos de maconheiro, de usadores de droga. Ainda bem que está se levantando uma geração de jovens que respeita o Brasil, que ama a bandeira do Brasil. Um país em que, em nome de um benefício jurídico, o Edinaldo até, junto com o governo, ensaiaram a camisa vermelha para a seleção brasileira. Nós somos verde e amarelo, azul e branco, e assim nós vamos continuar. Todo dia tem um celular roubado. O Lula diz que pode, por isso eles vão. Ontem vimos uma cena dantesca. 2 funkeiros presos. Um foi preso e saiu, o tal do Aruan, não é? Que é o nome do pai, de trás para frente, que é filho do Marcinho VP, pulando em cima de um ônibus com aquela multidão sem camisa igual a ele, que está vivendo essa libertinagem igual a eles. Aquilo que a esquerda chama de liberdade e é libertinagem. O outro foi solto, a mulher está sendo investigada por lavar dinheiro do PCC. Também tinha uma multidão igual a eles, sem camisa também. E ele fazendo um discurso de desafio à polícia. E o constrangimento no rosto dos policiais.
polícia desrespeitada, a polícia ofendida. Eu sou Mané. Você é Mané. É assim que eles nos tratam. Nossa família. Nossas famílias são famílias de manés. Mas só, ministro, que nós não perdemos ainda. Não perdemos a esperança. Não perdemos a nossa fé em Deus. E certamente, daqui a pouco, não muito distante, nós saberemos quem são os manés no Brasil. Quem sabe mané no Brasil põe capa nas costas. E daqui a pouco, quem sabe, essa capa vai cair. Que Deus tenha misericórdia de nós.